minhas traças, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar do maior livro que eu já li na minha vida, eu acho. Que foi Cidade da Lua Crescente, ou como a gente deveria chamar, que é o certo, Casa de Terra e Sangue. Então vamos falar sobre essa nova fantasia. Em Cidade da Lua Crescente, a gente vai conhecer a Bryce. Ela é uma semiférica misturada com humanos. E ela se sente um pouquinho deslocada, porque ela não é nenhum nem outro, mas ela aproveita a vida dela, ela se diverte, ela tem vários amigos e muita coisa vai acontecendo. Só que tudo desmorona na vida dela, fica tudo bem pior ainda, quando ela acaba perdendo uma pessoa muito importante para sua vida. E isso vai fazer com que ela acabe se afundando em uma depressão profunda, ela não vai conseguir sair, ela não vai ter ninguém para ajudar ela. E 2 anos depois da morte dessa pessoa muito importante para a vida dela, ela vai ter que entrar num sistema de crimes e vai entrar numa onda como detetive, para poder desvendar o que foi que aconteceu, quem foi que matou essa pessoa, por que estão morrendo novas pessoas do mesmo jeito. E para isso ela vai contar com a ajuda de Hunter, o Umber's Mortis, Sombra da Morte lá, que é o badass que todo mundo tem medo, todo mundo teme, que o cara era do mal, tem toda uma história. Vamos começar. Primeiro, gente, eu não apoio hate aqui nesses comentários, tá? Vamos com calma, deixa eu explicar tudo direitinho. Primeira coisa, a gente começa uma fantasia nesse livro. E como eu já falei pra vocês milhares de vezes, todas as fantasias precisam de um início explicado. Então a gente não pode desistir de cara nesse início, porque a gente sabe que a gente precisa conhecer todas as cortes, os terrenos, os espaços, tudo. A gente vai ter que conhecer o novo mundo de fantasia aqui. Como eu não li Trono de Vidro ainda, eu não sei como é Trono de Vidro, mas o começo de Acotar também é um pouquinho enrolado, apesar de que não chega nem aos pés da enrolação que a gente sofre com esse livro aqui. O livro tem 900 páginas. Muita gente já me disse que não vai ler esse livro só porque pensou em 900 páginas. Eu vou confessar pra vocês, pra vocês verem, a prova é que minha primeira marcação nesse livro foi acontecer depois da página 300. Esse daqui é só o nome das casas. Minha primeira marcação foi acontecer depois das páginas 300. Um fato que acontece assim rapidamente, ele vai acontecer na página 80. São 300 páginas enrolando, meus amores. 300 páginas enrolando a gente. As primeiras 300 páginas você segue na força do ódio. Eu demorei umas 2 semanas pra terminar esse livro. E aí, essas 300 páginas narram pra gente bem o comecinho, pra gente entrar na história. Pra entrar na história são essas 300 páginas. Poderia ser resumida em 100 páginas, tudo isso que ela disse em 300. Às vezes tem umas cenas muito descritivas, umas 4 páginas só pro Hunter olhando pra menina. O povo quer me dizer que esse livro aqui é maior de 18... eu não sei se é pela quantidade de sangue, mas só se for, porque também não tem hot. Se você tá esperando o hot, não tem nem os hot que a gente tem em Acotar, a gente não tem o hot aqui. A gente vai conhecer a história da Bryce. A Bryce fica um pouco abandonada pela família e a gente vai ter que ter toda uma convivência. A gente vai conhecer diversos personagens secundários. Tem muito personagem secundário nesse livro, que por vezes eu acabava mega confusa sobre quem era quem, o que é que estava acontecendo o quê. Não precisava também dessa quantidade absurda de personagens secundários. E o livro, como é narrado em terceira pessoa, a gente tá na visão da Bryce, a gente tá na visão do Hunter, a gente vai pra visão do irmão da Bryce, a gente vai pra visão de todo mundo e a gente fica perdido porque é muita informação. E aí a gente também tem a história narrada do Hunter. Ele acaba sendo um anjo caído que participou de uma revolução anos atrás e tá sendo punido, tendo que pagar com mortes pelas vidas que ele matou anteriormente. Mas nada novo aqui nesse mundo, né, gente? A gente já sabe que o cara, quando ele é mau, aquela história toda, a gente já sabe que ele vai ser um cara bom, ele vai se apaixonar pela protagonista e essa parte a gente já sabe, é um clichê que a gente já conhece. Apesar de que a Bryce é uma mulher livre, super independente, que por vezes chega a ser arrogante, e que nesse momento não tá pensando nisso, ela só tá pensando em aproveitar. Até que o Hunter aparece e algumas coisas mudam em momentos específicos. A escrita da Sarah continua maravilhosa, impecável, às vezes com excesso de descrição, mas maravilhosa e impecável. Então eu não tenho o que reclamar nesse ponto, foi maravilhoso. Eu gostei muito dos personagens criados, inclusive os personagens secundários. Eles criam pra gente algum envolvimento, só que como tem um excesso, a gente acaba não se envolvendo com todo mundo, e tem umas cenas que a gente fica, quem é essa pessoa? Demora um tempo pra gente se acostumar com o ritmo da leitura, que é um pouquinho mais lento do que a gente tá acostumado. Eu lembro que demorou 1 semana e meia pra eu conseguir chegar, acho que 500 páginas do livro, mais ou menos. Mas em um dia, eu terminei as outras páginas que faltavam. Gente, as últimas 400 páginas, as últimas 400 páginas, você fica envolvidíssimo e você não consegue largar a leitura. Não sei se é porque você já estava muito cansado da leitura anterior, mas com essas 400 páginas finais, tanta coisa acontece,
O mundo acontece, as cenas, você imagina ela dentro da sua cabeça, fica descrito, fica perfeito aqui na cabeça, sabe? Tem umas cenas que dá vontade de você gritar, sabe? De você torcer pelo personagem, aquela coisa de eu queria estar ali pra ver isso acontecendo. Muito, muito, muito envolvente. A grande pergunta de vocês é se vale a pena ler. E aí, meus amores, eu não vou saber dizer isso pra vocês, porque é o seguinte, se fosse pra eu começar esse livro, se fosse pra eu reler esse livro, eu com certeza não começaria ele das primeiras páginas, eu já iria pra metade, mas você não pode ir pra metade porque senão você não vai entender nada. Então, é um livro que de persistência. As primeiras 400 páginas, se eu fosse dividir, eu não dava nada. Mas as últimas 400 páginas, eu dou tudo. É como se as primeiras 500 páginas fossem Corte de Espinhos e Rosas e as últimas 500 páginas fossem Asas e Ruínas. Meu Deus do céu, Asas e Ruínas é tão bom, eu preciso falar dela pra vocês mais, né? Eu certamente vou continuar assim a leitura da série, porque eu gostei da Bryce, eu gostei do Hunter, eu gostei dos personagens secundários, como eu falei pra vocês. Só que, claro, não é de todos. Por exemplo, tem personagens secundários que são mais aprofundados, que é o caso do irmão da Bryce. Só que também tem outros personagens que não são nem um pouco aproveitados, que são os casos das amigas da Bryce. Não dá certo, gente. As personagens que eram pra ter a representatividade LGBTQ+, que ela tinha prometido, só tem uma leve menção, entendeu? Elas aparecem em alguns momentos, mas a relação delas em si, por exemplo, é só mencionada. Os amigos do irmão da Bryce também são personagens que ela narra muitas vezes e que acabam morrendo. Alguns personagens que participaram da vida da Bryce acabam sumindo. E a gente fica, cara, é muita informação. Parece que a Sarah tentou colocar tudo nesse livro e não deu certo mesmo com 900 páginas. Então eu teria diminuído um pouco a quantidade de personagens secundários e cenas narrativas descritivas. Tem muita cena descritiva no começo que você fica, não precisava saber disso, não precisava dessa informação. Ela não vai me ser útil. É a fórmula de Bhaskara do livro. A gente não precisa daquela informação para nossa vida. São as coisas com excesso de descrição. Um exemplo que eu vi darem foi porque tem um capítulo que metade desse capítulo é o anjo vendo a Bryce fazendo as unhas. Eu entendi depois do capítulo o que é que ela estava fazendo lá, mas a gente não precisava de toda aquela descrição de cena. A gente não precisava de uma descrição de cena absurda dela correndo. A gente não precisa disso. A gente não vai precisar disso. Óbvio que não foi a melhor fantasia, não chega nem aos pés de Corte de Asas e Ruínas, nem aos pés. Mas o final do livro é muito bom. O final não, né, gente? Porque é metade do livro pra frente. Ele é muito bom. Apesar de que a metade inicial, você tem que ter muita força e persistência pra você continuar fazendo essa leitura. Quem acompanhou lá nos stories, eu inclusive já estava querendo colocar outras leituras, o que ia fazer com que eu desistisse desse livro. Graças a Deus eu não coloquei outras leituras porque foi perfeito. Eu acho que esse daqui seria aquele livro anime, entendeu? Tem várias partes que são fillers, que são desnecessárias, e tem aquelas partes de São Canon que são importantes. O livro fica variando entre partes desnecessárias e partes muito importantes, então a gente acaba um pouquinho perdido. Por exemplo, a gente tem momentos de obsessão com as roupas da Bryce, que eu não sei se foi isso que tentaram trazer de adulto no livro, mas disseram assim, vai ser uma fantasia adulta. Eu não vi muita diferença das leituras de Acotar, por exemplo, que eu não fiz de Trono de Vidro ainda, então eu não tenho como parâmetro, né? Mas não achei nada absurdo pra dizer que seria maior de 18, coisíssima nenhuma. Só se for pela quantidade de drogas que a Bryce usa, que também é totalmente desnecessária, que não acrescenta em nada pro personagem, porque tem diversos momentos que também poderiam ser tratados como ela sendo desleixada ou descuidada ou negligente com a sua própria saúde, que não precisava uma quantidade absurda daquelas drogas na vida dela. Como eu disse, só vocês vão saber se vale a pena ou não a leitura. Pra mim, valeu a pena. Pra mim, valeu a pena. Até porque eu tinha pagado R$60 nesse livro aqui com um kit de todo ele. Vocês viram que ele foi o livro que eu comprei na pré-venda, que vieram vários itens. E eu tava me doendo porque eu acabei lendo muitas partes dele físico, mas eu também li muito dele no Kindle, porque como é um livro muito grande, eu tinha que ler ele em todos os momentos que eu tinha do meu dia. Tanto chato ou não, eu terminei esse livro e valeu a pena pra mim quando eu cheguei no final. O que vai fazer com que eu tenha, assim, novas leituras dessa mesma série. Mas se você ficou até aqui, coloca a hashtag Lua, que eu vou dar um coraçãozinho pra vocês, tá bom? E se você já leu esse livro, coloca aqui embaixo, se você vai ler, se você ainda tem vontade, comenta aqui que eu vou estar respondendo tudo pra vocês. Não esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal e veja nos próximos vídeos que tem muita coisa por aqui. Beijinhos e até a próxima!